A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. E eu gostaria de agradecer também a você pelas mensagens que temos recebido diariamente através do WhatsApp do programa, que é o 994661010. Eu quero agradecer por suas críticas, por suas opiniões, por sua sugestão. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Se você está acompanhando o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores, como nós já dissemos em outros programas. Esses livros, denominados de profetas maiores, foram escritos há mais ou menos 2.600 anos atrás. Mas essa mensagem ela é contemporânea, ela é atual. É claro que os livros tiveram seu público-alvo original. A maioria deles foram destinados para o povo de Judá e de Jerusalém. Mas lendo a mensagem desses livros, nós podemos entender que Deus desejava falar não só para aquela geração, mas também às gerações futuras. E é por essa razão que esses livros foram preservados, foram inclusos no cânon sagrado, e hoje nós podemos estudá-los e aprender, extrair ricas e preciosas lições para as nossas vidas. Nós estamos estudando sobre o livro das Lamentações de Jeremias. No programa anterior nós trouxemos algumas informações preliminares acerca deste livro. Se você não assistiu o programa anterior, quero lhe recomendar para que você possa assistir. Nós estudamos, sobre a atualidade da mensagem do livro das Lamentações de Jeremias, onde nós introduzimos o estudo desse livro, trouxemos algumas informações preliminares, explicamos sobre os objetivos, as características do livro das Lamentações. Inclusive, nós extraímos até 7 lições desse livro das Lamentações. Hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema: a esperança nas lamentações de Jeremias. Nós vamos perceber que, apesar do livro das Lamentações ser uma espécie de um cântico fúnebre, uma mensagem de lamento pelo que sobreveio ao povo de Judá e de Jerusalém, mas neste livro nós vamos perceber também que Jeremias traz uma mensagem de ânimo, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. Vamos ler a introdução desta aula hoje. Nós dizemos assim: o propósito do livro das Lamentações de Jeremias é descrever o grande pesar pela perda do templo e da cidade sagrada. Registrar como o Senhor cumpriu completa e literalmente o julgamento da cidade devido ao povo ter persistido na idolatria e rebelião. E relembrar ao povo a misericórdia e a fidelidade de Deus. Nas Lamentações, Jeremias reconhece que a tragédia que sobreveio sobre Judá era a manifestação do juízo divino devido à rebeldia da nação contra Jeová, mas ele relembra também que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. E antes de nós estudarmos hoje o texto, hoje nós vamos estudar alguns textos lá do capítulo 3 das Lamentações. Não vamos estudar todo o capítulo, mas vamos estudar alguns versículos. É bom nós lembrarmos isso, que Jeremias, em seu livro, ele não apenas descreve o que ocorreu com o povo de Judá e de Jerusalém, ele relembra que o castigo que sobreveio foi por causa dos pecados da nação, mas ele também exorta o povo a buscar ao Senhor, a orar a Deus. E também ele traz essa mensagem de esperança para o povo de Judá e de Jerusalém. Embora que esta mensagem, a princípio, seja direcionada para o povo de Judá e de Jerusalém, depois da invasão estrangeira, depois que eles foram levados cativos para a Babilônia, mas eu posso dizer que essa mensagem de esperança, ela aplica-se a cada um de nós. Sim, porque todos nós estamos sujeitos aos dissabores, às intempéries da vida. Todos nós estamos sujeitos às provações, às lutas, às adversidades. O próprio Jesus disse isso, no mundo
tereis aflições. E essa mensagem de esperança, ela também aplica-se a cada um de nós. Talvez, né, é possível que muitos dos nossos telespectadores estejam também enfrentando os dias difíceis, de luta, de sabores, de provações, talvez até mesmo de castigo, de juízo divino, mas hoje Deus tem uma mensagem para nós, baseada neste livro das Lamentações de Jeremias. Se você estiver com a sua Bíblia, acompanhe comigo, nós vamos ler na Nova Almeida Atualizada, é o texto que vai aparecer na sua tela, mas eu tenho aqui em minhas mãos mais duas versões, à minha direita, Almeida Revista e Corrigida, e à minha esquerda, a Bíblia Viva. São três versões diferentes para que nós possamos fazer a comparação do texto e assim compreendermos melhor. Vejamos o que diz Lamentações, capítulo 3, versículos 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Olha que coisa interessante. Deixa eu dividir esta frase aí. Primeiro, Jeremias diz que é o homem que viu a aflição. Então, olha que coisa interessante. Há uma característica em Jeremias que não é comum aos profetas. A maioria dos profetas profetizaram, falaram em nome de Deus e não viram o cumprimento da sua profecia. O que dizer, por exemplo, de Isaías, que profetizou acerca do Messias, que ele nasceria de uma virgem, que o seu nome seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, que profetizou, por exemplo, acerca do Espírito do Senhor Jeová que estaria sobre o Messias, que profetizou, por exemplo, acerca do milênio, acerca do reinado de Cristo. Isaías não teve a oportunidade, o privilégio de ver o cumprimento da sua profecia. O que dizer, por exemplo, de Miqueias, que profetizou acerca de Belém da Judéia, a cidade do nascimento do Messias, e tantos outros profetas. O que dizer, por exemplo, de Daniel, que profetizou acerca dos reinos vindouros, que profetizou acerca dos medos, dos persas, enfim, que não teve a oportunidade de conhecer ou de vivenciar naqueles impérios, ao menos o Império Grego, o Império Romano, né? Embora que Daniel tenha vivido aquela transição entre o Império Babilônico e o Império Medo-Persa. Enfim, a maioria dos profetas profetizaram, falaram em nome de Deus, anunciaram eventos futuros, mas não tiveram a oportunidade de ver o cumprimento. Deus deu a Jeremias essa oportunidade. Ele falou acerca da invasão estrangeira. Ele falou que Nabucodonosor iria destruir Jerusalém, destruiria o templo. E ele presenciou as 3 invasões. Ele presenciou o que ocorreu com o povo de Judá e o povo de Jerusalém. Inclusive, nós dissemos no programa anterior, não é? Que de 605 a 586, 605 a 586 a.C., porque no Antigo Testamento a ordem é decrescente, e foram 3 invasões, 605 ou 606, 597 e 586, 3 invasões, e Jeremias estava em Jerusalém, ele viu quando a sua profecia cumpriu-se, e é por essa razão que ele diz que foi o homem que viu. Observe, quando Jeremias diz assim, eu sou o homem que viu a aflição, ele está dizendo assim, eu vi a invasão estrangeira, eu vi Nabucodonosor invadir Jerusalém. Mas observe o que ele diz, causada pela vara do furor de Deus. Eu já disse aqui no programa anterior, que não foi o poderio do exército de Babilônia, não foi a estratégia de guerra de Nabucodonosor, mas foi a ira de Deus. Foi Deus que permitiu, que usou a Babilônia. Eu posso dizer que Nabucodonosor foi uma espécie de uma vara do juízo, do castigo divino. Eu posso dizer que Nabucodonosor foi um instrumento de Deus para punir aquela geração. Volta ao texto mais uma vez, ainda nessa tela, Jeremias continua dizendo nos versos 2 e 3. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Professor, o senhor pode explicar? Posso. Trevas e luz aí não está falando necessariamente de claridade ou escuridão. Isso é uma mensagem metafórica.
Ele está dizendo assim, trevas fala de quê? De aflição, de dor, de sofrimento. Jeremias andou nas ruas de Jerusalém e ele pôde ver com os seus olhos os velhos apanhando no rosto. Ele pôde ver corpos de muitos homens judeus mortos. Ele pôde ver miséria, ele pôde ver destruição. Ele teve a oportunidade de andar em Jerusalém de duas formas distintas. Ele andou nas ruas de Jerusalém quando o templo estava erguido, quando a cidade estava povoada, populosa, quando o povo de Judá e de Jerusalém vivia com fartura, com abundância, mas ele também passou pelas ruas de Jerusalém e viu a miséria, a fome. Ele viu as crianças pedindo leite às suas mães, sem que elas tivessem com o que alimentá-las. Ele viu a violência do exército de Nabucodonosor sobre o povo judeu. Então, quando ele diz que o Senhor o fez andar em trevas e não na luz, ele não está falando necessariamente de claridade ou de escuridão. Ele está falando que ele teve essa oportunidade de andar e ver a miséria, o desprezo, a fome, a escassez de alimento em Jerusalém. Volta o texto mais uma vez, ainda no verso de número 3, Jeremias diz assim, certamente ele voltou a sua mão contra mim sem parar todo dia. E é claro que Jeremias está aí falando em nome do povo judeu. Ele não está se queixando, dizendo que Deus o puniu, o castigou, não. Mas quando ele diz assim, que certamente ele voltou a sua mão contra mim, ele está representando o povo judeu, sem parar todo o dia. Então, ele está falando exatamente do sofrimento, da tragédia que sobreveio ao povo judeu por causa dos seus pecados, por causa da sua rebelião, por causa da sua desobediência. Nós vamos para os versículos 17 em diante, porque nós queremos priorizar aqui essa mensagem de fé e de esperança. O tema do programa hoje é esse, a esperança nas lamentações de Jeremias. Por isso não vamos ler os versículos 4 até o versículo 16. Vamos para o versículo de número 17, onde Jeremias continua dizendo, já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar do bem. Ou seja, por que Jeremias está dizendo que não sabe o que é ter paz? Porque ele estava vivenciando um período de guerra, de invasão estrangeira, não é assim? De deportação, onde ele viu os seus contemporâneos, os seus conterrâneos serem levados para a Babilônia. Ele diz, esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse, não tenho mais forças. A minha esperança no Senhor acabou. Meu Deus, sejamos sinceros. Quantas vezes nós estamos assim também, não é? Que às vezes Deus permite nós passarmos por angústias, provações, tribulações, perseguições, ou até mesmo o juízo, o castigo, né? E a esperança vai embora. A gente não vê saída. A gente não vê solução. Durante a nossa trajetória, durante a nossa jornada, muitas vezes Deus permite nós passarmos também por dores, sofrimentos. O momento é oportuno para nós abrirmos um parêntese aqui, para dizer em alto e bom tom, ou alto e bom som, que nós não aprovamos, nós não apoiamos, nós não concordamos com a teologia da prosperidade. Nós discordamos em gênero, número e grau. O que ensina a teologia da prosperidade, que diz que o crente não pode sofrer, que o crente não pode adoecer, que se o crente estiver, e que o crente não pode ser pobre, né? Essas três vertentes são defendidas pela teologia da prosperidade. Que o servo de Deus, ele nem pode sofrer, nem pode adoecer e nem pode ser pobre. Veja quanto engano, quanta mentira, quanto engodo. O que dizer dos homens e mulheres de Deus? O que dizer dos heróis da fé que foram perseguidos, foram maltratados? O que dizer do próprio Jesus,
O que dizer dos apóstolos, dos profetas, dos patriarcas, que todos eles enfrentaram? Quem era Jeremias? Um servo de Deus, um homem de Deus. Jeremias, um profeta escolhido. Antes de ser formado no ventre da sua mãe, Deus disse que o escolheu e as nações o deu para profeta. Mas isso não impediu que ele passasse, que ele experimentasse dores e sofrimentos. Olha que coisa interessante. Guarde o que eu estou lhes dizendo. Para o povo judeu, para o povo de Judá, de Jerusalém, aquele sofrimento era resultado do castigo de Deus por causa dos seus pecados. Mas para Jeremias não. Jeremias não era idólatra. Jeremias não era pagão. Jeremias não estava contaminado com os pecados de Judá e de Jerusalém. O sofrimento de Jeremias era diferente do povo. Por quê? Porque Jeremias estava sofrendo por conta das consequências do pecado da nação. Mas como ele estava em Judá, como ele estava em Jerusalém, ele também sofreu. A ponto de, em dado momento, dizer assim, não tem esperança. E eu posso dizer isso sem medo de errar. Porque muitas vezes nós estamos assim. A gente não vê saída, a gente não vê solução. A gente olha para os quatro cantos. Seja sincero, não é assim que acontece? Às vezes quem quer ajudar não pode, e quem pode não quer. Não acontece isso? Você já teve essa experiência, talvez esteja vivenciando essa experiência. Às vezes, Deus permite nós estarmos diante de situações adversativas, que embora haja uma frase que diz que a esperança é a última que morre, parece que a esperança vai embora. Era assim que Jeremias se encontrava. Deixa eu ler mais uma vez o versículo de número 17. Ele diz assim: já não sei o que é ter paz, porque, Jeremias, eu estou vivendo no meio da guerra e esqueci o que é desfrutar do bem. Eu só vejo fome, miséria, destruição. Então eu disse, não tenho mais forças. Às vezes a gente está assim como Jeremias, sem forças. A minha esperança no Senhor acabou. Glória a Deus. Mas vamos ver o que é que ele continua dizendo. Ele diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do abismo e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Deixa eu ler esse texto aqui na Bíblia Viva, capítulo de número 3, versículo 19 e 20 da Bíblia Viva. Ele diz assim: ó Deus, lembre-se do meu sofrimento, da dor e da amargura. Sabe o que é que Jeremias está nos ensinando aqui? Que o que nós devemos fazer quando estamos sendo afligidos ou castigados por Deus é orar a Deus, é buscar ao Senhor. Nós dissemos isso no programa anterior. Uma das lições que nós extraímos do livro das Lamentações é que em meio à dor, ao sofrimento, à angústia, à tristeza, nós temos um recurso. Nós temos no céu um trono, nós temos no céu um Deus que pode mudar o quadro, pode mudar a situação. Jeremias nos ensina isso. Ele diz assim: ó Deus, lembre-se do meu sofrimento e da dor e da amargura. Eu nunca poderei esquecer aqueles dias tão horríveis. Quando me lembro, perco até a vontade de viver. Então perceba, mesmo sendo homem de Deus, homem íntegro, mas passou pelo sofrimento, mesmo que não fosse culpado pelos pecados da nação. Mas ele nos ensina aqui. O que é que eu devo fazer, professor, quando estou sendo afligido ou castigado por Deus? É rogar a Deus, é orar a Deus, é buscar ao Senhor. Você lembra do que está no Salmo 121, não é? Onde o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, e ele pergunta: de onde me virá o socorro? Aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nós temos ainda um recurso, ainda que no sentido humano se esgotem todos os recursos, ainda que no sentido humano ninguém possa nos socorrer ou nos ajudar, mas nós temos alguém a quem recorrer, o nosso Deus que está sentado no trono. Como disse Jó, né? Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Como disse o anjo Gabriel à Virgem Maria, quando Maria disse assim: eu sou virgem, eu não conheço varão. Aí
o anjo disse que desceria sobre ela o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo lhe cobriria. Aí disse assim, porque para Deus nada é impossível. Então essa é, eu vou dizer assim, a saída, o escape, a solução. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que em meio a situações aflitivas recorreram a Deus, oraram ao Senhor, buscaram ao Senhor e o Senhor mudou o quadro, mudou a história, mudou a situação. Nos versículos 21 e 22, olha que coisa maravilhosa, olha como essa mensagem é atual, ela é contemporânea, ela serve para nós. O que é que Jeremias faz em meio à dor e ao sofrimento? Ele ora a Deus e ele diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Glória a Deus. Glória a Deus. O que é que Jeremias está nos ensinando? Traga à sua memória aquilo que nos pode dar esperança. Sabe o que é que Jeremias está dizendo? Em outras palavras, sabe o que é que ele está nos ensinando? Que em vez de pensarmos na luta, na dor, no sofrimento, na provação, é nós trazermos à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Há uma frase, isso não está na Bíblia, mas há uma frase até nos paralamas dos caminhões, que você já deve ter lido, que diz mais ou menos assim, não diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao problema que você tem um grande Deus. E é isso que nós devemos fazer. Observe que quando Davi vai lutar com o gigante Golias, em vez dele olhar para a altura, para a estatura, para a força, para a experiência lá do gigante Golias, o que é que ele faz? Ele diz assim, quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Então, em vez de olhar para a estatura, ele olhou para Deus. Então, o que é que nós devemos fazer? Ocupar a nossa mente com aquilo que nos traz esperança. A Bíblia está repleta de Gênesis a Apocalipse, de milagres, de coisas extraordinárias, de situações que Deus mudou o quadro, de mulheres estéreis que deram à luz, de situação aflitiva, de fome, de miséria, que Deus manda alimento, fartura de alimento. A Bíblia fala do mar vermelho que se abriu, do rio Jordão que se abriu, das muralhas de Jericó que ruíram. A Bíblia fala que Deus fez sair água da rocha, que Deus mandou maná do céu. A Bíblia está repleta de milagres, de coisas extraordinárias. E é isso que Deus quer de nós. Ocupar a nossa mente, né? Encher a nossa mente com aquilo que pode nos trazer esperança. Ficar lamentando pelo sofrimento, pela dor, pela tragédia, pela miséria, não vai resolver. E o que é que eu faço, professor? É buscar a Deus em oração e ocupar a nossa mente com aquilo que nos traz esperança. Deixa eu ler mais uma vez esse texto. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Como que diz assim? Eu vou encher a minha mente com aquilo que pode nos dar esperança. Eu vou abrir um parêntese aqui. Embora eu não seja psicólogo, embora eu não seja psiquiatra e nem psicanalista, mas eu posso dizer, sem medo de errar, que nós estamos vivendo uma era, nós estamos vivendo numa geração em que muitas pessoas estão doentes da mente. Pessoas que estão com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico. E eu não quero aqui de forma alguma espiritualizar esses problemas emocionais, psicológicos, claro que não. Eu não quero demonizar esses problemas psicológicos ou mentais ou essas doenças da mente, esses problemas mentais. Eu não quero espiritualizar nem demonizar. Guarde-me o Senhor de dizer que isso é demônio. Não, guarde-me o Senhor. Qualquer um de nós estamos sujeitos a termos problemas emocionais, qualquer um de nós, mesmo crente, mesmo um homem de Deus, uma mulher de Deus. Conheço pessoas, homens e mulheres de Deus, que apesar
de ter experiência com Deus, de ter intimidade, comunhão, mas tiveram problemas emocionais. Alguns precisaram ser atendidos por um psicólogo, outros precisaram ser tratados por um psiquiatra ou por um psicanalista, alguns até tiveram que tomar algum medicamento. E guarde-me o Senhor de condenar essas pessoas. Deus não condenou a medicina. Mas eu posso dizer, sem medo de errar, que a Bíblia Sagrada, esse polivitamínico espiritual, com 66 vitaminas, é uma fonte de energia espiritual, é uma fonte de alegria. E às vezes a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, ela encontra guarida exatamente por falta da Bíblia, das Escrituras. Por quê? É claro que cada caso é um caso. Eu torno a dizer que eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, nem psicanalista. Eu torno a dizer, eu sou teólogo, tá? Eu conheço de Bíblia, um pouco, né? Nem tanto. Mas eu posso dizer, quando Jeremias diz assim que vai ocupar a sua mente, vai trazer à memória, a sua lembrança, o que pode dar esperança, ele está me ensinando que em vez do foco estar no problema, o foco deve estar no céu, o foco deve estar em Deus, o foco está no Deus que faz milagre, que é poderoso para mudar a situação. Então, com muito temor, tremor, eu recomendo, não é assim? Que as pessoas que estão com problemas emocionais, em vez de estarem preocupadas, ansiosas, olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 6, que nós, em vez de estarmos preocupados com o que comeremos, o que vestiremos, o que é que Jesus diz? Olhe para as aves do céu, que não trabalham, né? não trabalham, mas meu Pai as alimenta. Olhe para os lírios, que não trabalham, mas meu Pai as veste. E Jesus disse que nós temos muito mais valor do que as aves, do que os lírios do campo. Se Deus cuida das aves dos lírios, imagine de nós. Então eu posso dizer, sem medo de errar, sem condenar a psicologia, sem condenar a psicanálise, sem condenar a psiquiatria, entendendo que algumas pessoas precisam ser tratadas, precisam ser acompanhadas por profissionais da área do psique, da mente humana, não quero condenar, mas eu posso dizer como um teólogo que a Bíblia é um polivitamínico espiritual que possui 66 vitaminas espirituais, e que nós devemos ocupar a mente, não é? Por que é que esses milagres foram registrados? Por que é que Deus inspirou os escritores a falar sobre essas coisas extraordinárias? Para que nós possamos crer. Jeremias diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Aí ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Professor, o que é a misericórdia? Eu posso dizer que a misericórdia, a palavra misericórdia vem do latim. Significa compaixão pela miséria do próximo. Quando a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, está dizendo que Deus tem compaixão por aquele que está na miséria. Literalmente, a palavra misericórdia significa voltar o coração à miséria alheia. A misericórdia é uma atitude de compaixão, de beneficência ativa graciosa, expressa mediante o perdão calorosamente conferido a um malfeitor. Através desse sentimento, o Senhor mostra que no juízo a sua misericórdia triunfa. Por quê? Porque a misericórdia de Deus é infinita. Jeremias deixa bem claro que as suas misericórdias não têm fim. A misericórdia se manifesta quando Deus deixa de dar ao ser humano aquilo que ele merece. Compaixão, misericórdia é isso. Então, o que é que o povo de Judá deveria merecer? Merecer ser destruído, exterminado, mas a misericórdia de Deus, ela não tem fim. Veja o que diz os versículos 23 e 24. Ele continua dizendo assim, renovam-se cada manhã. Ou seja, as misericórdias de Deus, elas além de serem infinitas, além de serem eternas, elas se renovam cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, Jeremias está trazendo à memória do povo o que, professor? A fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus. Ele diz que a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. O que é que eu vou fazer? Eu vou esperar em Deus.
o momento é difícil, a situação é aflitiva, o momento é de dor, é de choro, é de pranto, é de clamor, mas ele diz assim: eu vou esperar em Deus. É isso que Deus quer de nós, quer estejamos sendo afligidos ou castigados. Qual é a nossa atitude? Vamos continuar esperando em Deus. Passa a tela, por gentileza. Observe que o profeta vai dizer nos versículos 25 e 26, o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Olha aí a receita, a recomendação, a orientação do profeta. O que é que eu faço, Jeremias? Espere nele, espera no Senhor. Por quê? O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Então Jeremias está dizendo assim: vamos aguardar a salvação. Vamos aguardar aquilo que o Senhor vai agir, vai fazer em nosso meio. Deus vai tomar uma providência. Esse luto, esse choro, esse cativeiro, essa destruição é por um tempo determinado. Até porque Jeremias sabia que o período do cativeiro duraria 70 anos. Jeremias sabia que Deus iria restaurar o povo, restaurar a nação. Então ele conclama, convida o povo a buscar a Deus, a orar a Deus, a esperar em Deus, a confiar em Deus, a depositar em Deus a sua confiança e a guardar em segredo, a guardar em silêncio a sua salvação. Ontem nós enumeramos 7 lições que nós podemos aprender com o livro das Lamentações de Jeremias, mas hoje eu gostaria de enumerar mais 3. 3 lições que nós podemos aprender sobre a esperança na lamentação. Primeiro, devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. É o que ele diz no capítulo 3, versículo 21. Em vez de ficar chorando, se lamentando, amargurado, em vez de estar murmurando, reclamando, o que é que nós vamos fazer? Vamos ocupar a nossa mente com aquilo que nos dá esperança. Foi o que Jó fez. Em meio ao sofrimento, Jó disse assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Em outra ocasião ele disse assim: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Eu acho muito bonito esse texto de Jó 42:2, porque se Jó tivesse proferido essa mensagem depois que Deus muda o cativeiro, é fácil, né? Se depois que Deus mudou o cativeiro de Jó e deu-lhe mais 10 filhos e deu tudo em dobro do que antes ele tinha, e depois de estar rico, abastardo, ele dissesse assim: bem sei eu que tudo podes, era fácil, qualquer um poderia dizer, mas ele diz: bem sei eu que tudo podes, quando ainda estava chagado, quando ainda estava pobre, quando ainda estava em sofrimento. E é isso que Deus quer de nós. Nós falarmos da grandeza, das maravilhas, das obras, do poder de Deus, ocupar a nossa mente com aquilo que nos traz esperança. A segunda lição que eu quero destacar é que mesmo debaixo do juízo divino, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, deveria ter esperança e aguardar a salvação do Senhor. Vamos confiar em Deus, vamos aguardar a salvação. Diversas vezes, durante o seu ministério, Jeremias havia transmitido ao povo mensagem de esperança. Se você quiser anotar aí, anote, por favor, esses textos que trazem mensagem de esperança para o povo de Judá. Jeremias capítulo 30, versículo 3, versículo 18. Jeremias capítulo 31, versículo 17 e versículo 38. E ainda Jeremias capítulo 33, versículo 7 e versículo 26. São alguns dos muitos textos onde Deus usa Jeremias para trazer ao povo uma mensagem de esperança. E durante aquele período de miséria, de calamidade, de fome, provocada por causa da invasão estrangeira, o povo necessitava mais do que nunca de esperança, esperança de livramento divino. Por isso Jeremias lembra a nação que é por causa da compaixão, da misericórdia do Senhor, a salvação está à disposição daqueles que se arrependerem dos seus pecados. Por isso ele diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor.
Em outras palavras, ele estava dizendo assim: não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de confiar em Deus. Ele pode mudar a história, ele pode mudar o quadro, ele pode mudar a situação. Por isso, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, nós precisamos continuar confiando em Deus, depositando a nossa confiança. A terceira lição que nós podemos aprender sobre a esperança na lamentação é que Deus não rejeitaria o seu povo para sempre. É comum quando o povo de Deus está sofrendo, sendo castigado, afligido, vir o sentimento de abandono. Você talvez já teve esse sentimento. Pensar que Deus lhe abandonou, pensar que Deus se esqueceu, pensar que Deus não lembra mais de você, assim? Esse sentimento de abandono é comum. E não significa dizer que Deus nos abandonou, mas significa dizer que era necessário, aquele sofrimento para o povo de Judá, ele era necessário. Para quê? Para curá-lo da idolatria, para curá-los do paganismo, mas que ao final dos 70 anos, ele traria de volta para a sua pátria, ele traria de volta para Jerusalém. Então o povo precisava entender que Deus não o havia abandonado. Deus estava punindo o povo, Deus estava castigando o povo, visando um bem maior. Deus estava visando o quê? Uma restauração. Quantas vezes nós, pais, precisamos disciplinar e corrigir os nossos filhos? E às vezes os filhos não entendem porque foram castigados e às vezes ficam tristes com os pais. Mas quando eles vão crescendo, eles vão amadurecendo e eles se tornam pais, eles agem da mesma forma que nós agimos com eles. Eles também corrigem e disciplinam seus filhos porque eles entendem que aquela correção, aquela disciplina, ela foi necessária. Então Deus não estava punindo por punir. Deus não estava castigando por castigar. Deus não estava abandonando o seu povo, não. Mas Deus estava visando um bem maior, que era a sua restauração espiritual. É claro que se eles tivessem ouvido a voz de Deus, se eles tivessem dado crédito às palavras de Deus através de Jeremias, eles nem teriam sido punidos, eles nem teriam sido levados para o cativeiro. Mas como eles não creram, não deram crédito, não obedeceram à palavra de Deus, não se arrependeram, foram levados para o cativeiro. Mas Deus visava um bem maior. Deus não abandonou o seu povo. Diversas vezes o povo judeu vivenciou, experimentou dores e sofrimentos. Eu poderia citar aqui 722 a.C., quando o Reino do Norte foi para a Síria. Eu poderia citar de 605 a 586, quando o povo de Judá de Jerusalém o Reino do Sul foi para a Babilônia. Eu poderia citar a dispersão que ocorreu ao povo judeu no ano 70 da era cristã. Eu poderia citar a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler quase que exterminou o povo judeu. Eu posso citar os exemplos hoje de atentados terroristas, de guerras, de conflitos contra o povo judeu e contra a nação de Israel, mas nada disso significa que Deus abandonou o seu povo. Deus permite que o sofrimento lhes sobrevenha, porque Deus está avisando um bem maior. E no futuro nós presenciaremos isso. Guarde o que eu estou lhes dizendo. Estamos estudando uma profecia que nós não vimos com os nossos olhos. Quem viu foi Jeremias. Mas a restauração de Deus, que sobrevirá ao povo de Judá, ao povo de Jerusalém, guarde o que eu estou lhes dizendo. Nós veremos com os nossos próprios olhos. Durante o reinado milenial de Cristo, Jesus estará reinando sobre o mundo inteiro a partir de Jerusalém e nós estaremos reinando com Ele. Nós contemplaremos com os nossos próprios olhos a restauração que sobrevirá a este povo e a esta nação.